Olá, pessoal! Janaína aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema que foi solicitado a mim por muitos de vocês, muitos dos inscritos. Muita gente me falou assim, Jana, o que acontece? Eu já fui fazer algumas entrevistas de emprego e eu sempre fico muito tímido, eu sou uma pessoa tímida e me enrolo um pouco quando eu tenho que responder o seguinte questionamento. Fale um pouco de você. O que eu tenho que dizer? O que eu abordo? O que eu falo? Então esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Eu vou passar algumas técnicas aí que vão ajudar vocês a lidar melhor com esse momento. Não esqueçam, gente, de se inscrever no meu canal, isso me ajuda bastante, de curtir, de compartilhar e, claro, de comentar. Comenta se você tá gostando, comenta sugestões que vocês acham que é interessante para os próximos vídeos, a gente tá abordando as temáticas. Não esqueçam que a gente tem vídeo todas as quartas-feiras e todos os domingos, às 8 horas da noite. Vamos pro vídeo? Pessoal, com essa pergunta, fale um pouquinho mais sobre você. Quais são, geralmente, os objetivos do recrutador? É estar quebrando o gelo com você, já que geralmente essa pergunta é uma das primeiras, se não sempre a primeira a ser feita na entrevista. E, claro, tá te conhecendo um pouquinho melhor. Nunca, gente, subestime essa pergunta. Tem gente que às vezes acha que ela não é muito importante, não é relevante. Gente, a performance que você tiver no momento de responder essa pergunta vai definir se você vai deixar no recrutador ou não aquele gostinho de quero mais, aquela curiosidade por você. As pessoas que são mais tímidas, elas costumam ter mais dificuldade para lidar com esse momento, com essa pergunta. Então, se atente ainda mais, você que é tímido, a essas dicas que eu vou passar aqui. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar a ter uma performance muito melhor no momento de responder essa pergunta. Gente, essa primeira dica é para o momento pré-entrevista, tá bom? É para você se preparar para a entrevista. Estude sobre você antes. Para você poder falar bem sobre você, para você poder ter segurança, você precisa praticar o autoconhecimento. Ah, como que eu faço isso? Coloca num papel. Escreve ali sobre o que você gosta, os teus hobbies, as tuas qualidades e até os teus defeitos. Claro, gente, nem tudo isso você vai falar, na hora da entrevista. Mas é importante esse exercício de autoconhecimento. Para que você possa falar sobre alguma coisa, sobre você com segurança, você tem que praticar o autoconhecimento. Repasse também o currículo, tá bom? Leia novamente as suas experiências profissionais com calma, o que você fez em cada empresa, de que tempo a que tempo você permaneceu naquela empresa. Tudo isso é importante para dar aquela refrescada na memória. E também as suas formações. No caso aí de ter vários cursos, enfim, é importante a gente dar essa olhadinha aí. Ah, mas eu nunca trabalhei. Aí como é que fica? Se você não trabalhou, gente, é importante que você deve ter ali no teu currículo, se você já viu o meu vídeo, onde eu falo sobre como fazer um currículo de sucesso, eu menciono sobre a importância de você colocar lá serviços voluntários que você fez, menções honrosas que você recebeu, seja no ensino médio, seja na faculdade, estágios que você fez. Tudo isso, gente, é o momento de você também relembrar, porque você vai usar lá na hora da entrevista. Coloca tudo isso no papel, como eu falei para vocês, estuda com calma, tranquilo. E é importante também, prestem atenção nessa técnica, falar em frente ao espelho, olhando para vocês mesmo, com calma. Quando a gente fala na frente do espelho, a gente está se apropriando disso, a gente está olhando a nossa postura, a gente está podendo observar com mais clareza algumas questões que, às vezes, se a gente não fizesse esse exercício, a gente não teria tanta clareza, tanta noção. Depois do exercício do espelho, uma outra técnica que também é válida e eu deixo para vocês, é falar para alguém da tua confiança. Senta ali com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão. Senta aqui um pouquinho, eu vou te falar um pouquinho sobre mim. Fala aquelas informações e pede um feedback dele. Isso é muito válido, gente, esses exercícios, essas dicas vão ajudar muito vocês a estar com mais confiança, a estarem mais seguros no momento de responder aquela pergunta, no momento da entrevista. Pessoal, agora imaginem que a gente está no momento da entrevista. É feita a pergunta para você, o questionamento. Fale um pouquinho sobre você. Primeira dica que eu vou te dar. Seja objetivo, mas também não tão ansioso. A tua média de tempo para falar sobre você deve girar em torno de 2 a 4 minutos.
Mais do que isso, você vai enrolar demais, trazendo dados que não são relevantes. Por exemplo, eu trabalho há 25 anos na área, vai trazer lá a primeira experiência. Isso não interessa. É bom você se atentar nesse momento ao profissional que você é agora. Então, não precisa você contar a história da tua vida, seja objetivo. Então, gira aí de 2 a 4 minutos, vai ser um tempo bem legal. O foco da tua conversa, gente, o que deve ser? As tuas formações acadêmicas, né, os cursos que você tem, o ensino médio, o ensino superior em tal área, cursos extras, um segundo idioma, enfim, tudo isso é interessante, é relevante colocar aqui. As empresas que você passou, e dando ênfase aí no tempo que você ficou em cada uma delas, o que você fazia e as conquistas que você obteve. Dando ênfase às 3 últimas. E, em especial, aquilo que você fez nessas empresas e as experiências que você teve que são relevantes para a função a qual você está se propondo. Outra questão interessante que você deve colocar nesse momento. As tuas qualidades e os teus hobbies, mas aqueles que são relevantes para a função. Vamos dizer que eu estou indo me propor ali a uma vaga de psicólogo hospitalar e eu corto bem grama, ou eu, enfim, frito bem batata frita. Não faz sentido eu colocar, percebem que não tem nada a ver. Eu tenho que colocar características minhas que vão ser relevantes aos olhos do recrutador. Mostre também, gente, que você está motivado. Mostre as suas motivações, né? Onde você quer chegar, aí a curto e médio prazo. Isso é muito importante de você colocar nesse momento. Deixe claro o porquê você quer estar naquela empresa. Isso é muito importante, gente. Preste bastante atenção, é um diferencial. Deixe claro o teu foco. Mostre o quanto você está focado com palavras, né, que deixem realmente o entrevistador com vontade de obter você ali dentro daquela organização fazendo a diferença. Os defeitos, gente, muita gente me pergunta. Os defeitos que eu estudei lá em casa, quando eu fui fazer o meu exercício de autoconhecimento, eu falo? Eu sempre digo, gente, não fala dos defeitos. É importante que você use um outro termo, que você fale o seguinte: olha, eu tenho algumas características que eu estou tentando melhorar. Caso ele te pergunte, né, quando você tá falando de você, olha, tu tem algum defeito que é comum ser perguntado? Qual que você destacaria? Procura falar dos teus defeitos como habilidades que você está tentando melhorar. Não use essa palavra defeito, tá bom? É uma dica que eu deixo aí pra você, que ela vai te ajudar também. É importante o uso de uma linguagem formal, evitando aí o uso de gírias, de vícios de linguagem. Importante também ter uma entonação de voz clara. Não precisa você gritar, mas também não precisa falar muito baixinho, senão ele não vai conseguir te escutar. Tudo isso já é importante que você venha treinado de casa. Isso vai te ajudar bastante a ter mais segurança e a se sair melhor nesse momento. Nunca esqueça que é um contexto de uma entrevista profissional e não uma conversa de bar com um amigo. A formalidade é fundamental. Estude antes de você ir para a entrevista a missão, a visão, os valores da empresa. E procure realçar, no momento em que for feita a pergunta para você, fale um pouquinho sobre você, as tuas características que venham ao encontro disso, dessa realidade da empresa. Porque aí você vai se tornar mais atrativo e mais interessante para o recrutador. Mostre para o recrutador o quanto você, quando não está no mercado de trabalho ativo, você está sempre buscando maneiras de se reinventar, de fazer cursos, de buscar novos conhecimentos, novos aprendizados. Isso é muito importante e com certeza vai falar de maneira bem positiva sobre quem você é. Não mentir. Essa parece bem clichê, essa questão, mas não é. Quando você for fazer lá, antes do momento da entrevista, aquele exercício, entre em contato com você mesmo, procure praticar aquele autoconhecimento que eu falei, e use essas informações para repassar quando for te feita essa pergunta. Não invente coisa, não minta, porque isso lá no futuro, se você entrar na empresa, vamos dizer, ali no momento da experiência, se você mente que tem uma habilidade, chega ali você não tem, fica pior para você. Então assim, mentira nunca é legal. Última dica que eu vou deixar para vocês é a respeito de emitir nesse momento que for feita a pergunta para você, fale um pouquinho sobre você, tuas opiniões muito pessoais, muito particulares. O que eu tô dizendo com isso? Tua religião, posição política, não é relevante mencionar.
mas o recrutador perguntou. É questionável. Se for perguntado isso pra você, veja se realmente a empresa tem uma cultura tão bacana, se vale a pena você estar ali. Não é tão legal esse tipo de pergunta. Eu, pelo menos, nunca faço, não acho que é positivo, não acho que agrega. As tuas visões de mundo, a tua maneira de enxergar as coisas e de lidar com essas coisas são pessoais tuas. Elas não são relevantes nesse momento e não deve ser colocada ali. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever no meu canal e, claro, gente, de comentar com dicas, com sugestões para os próximos vídeos, o que você achou desse. Tudo isso me motiva muito a trazer conteúdo aí de qualidade cada vez mais aqui para vocês. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo! Want to live